pessoal, bom dia. Eu vou falar sobre a filogenética e a classificação dos seres vivos. A filogenética é o estudo das relações evolutivas entre os seres vivos. Então, ela vai classificar os organismos de acordo com a história evolutiva e com o ancestral em comum deles, né? Os grupos que refletem essas histórias são chamados de naturais ou monofiléticos, ou seja, reúnem todos os descendentes de um mesmo ancestral exclusivo. Um exemplo é o grupo dos tetrápodes, que inclui anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos descendentes de um ancestral que desenvolveu quatro patas. Para representar essas árvores genealógicas, assim, esses processos evolutivos, são feitos os cladogramas, que mostram essas relações, indicando onde cada grupo surgiu a partir de um ancestral em comum. Então, começa aqui com um ancestral em comum deles, e vai ramificando, vai descendo e vai ramificando nas diferentes famílias que foram nascendo, né, de um mesmo ancestral. O que evoluiu ali e originou naquela específica, naquele animal específico. Então, agora sobre o princípio da parcimônia, ela é uma regra utilizada na filogenética para montar esses cladogramas, e ela diz que a melhor hipótese evolutiva é a mais simples, ou seja, é aquela que explica a relação entre os seres vivos com o menor número possível de mudanças evolutivas. Em outras palavras, né, mais chique, entre várias possibilidades, os cientistas vão escolher um cladograma que exige menos passos evolutivos, porque é o mais provável de ser aquilo que foi realmente o que aconteceu. Então, tem um exemplo na apostila, se a Cardoso colocar a imagem vai estar aqui, que ele mostra que de um ancestral em comum foram originando vários outros animais, porque teve um processo evolutivo que passou, que adicionou uma característica nova que aquele animal tem, e agora ele não pode ser a mesma coisa que ele era antes, por causa daquela nova característica. Aqui na apostila tem, começa dos poríferos, passa pelos quinidários, acaba nos cordados, eu não vou lembrar agora todos quais são, dá uma imagenzinha aqui. Então, ele tem ali a linhazinha que mostra qual foi a diferença evolutiva que passou para originar aquela nova espécie, né? Então, basicamente, o cladograma é isso. Ele vai ter um ancestral em comum que vai ramificar nos novos descendentes a partir de cada mudança evolutiva. E quanto menos mudanças evolutivas tiverem, os cientistas acreditam que mais próximo é de ser o que realmente aconteceu. É isso. Valeu, tamo junto. Obrigado. O cladograma, ele é um tipo de gráfico que mostra como diferentes seres vivos estão relacionados evolutivamente. Então, mostra quem tem um ancestral em comum com quem. Para construir um cladograma, os cientistas eles analisam as características, e essas características podem estar em dois estados diferentes, no estado primitivo ou no estado derivado. O estado primitivo é quando é uma característica antiga, ela foi herdada de um ancestral mais antigo. O estado derivado é quando é uma característica nova, que ela aparece mais recentemente. Vai ter alguma imagem aí na tela, que é um exemplo de um cladograma. E para você ler o cladograma, você vê o seguinte: cada ramo, cada linha, é uma linhagem evolutiva, e cada nó, que é onde eles se encontram, é um ancestral em comum. Nesse exemplo, as aves e os répteis. Nesse exemplo, você vê que as aves e os répteis eles estão em um ramo mais próximo. Isso significa que eles compartilham um ancestral em comum mais recente. Já os mamíferos, eles estão em um ramo mais distante. Isso significa que eles compartilham um ancestral mais antigo com os outros dois grupos. A cladogênese, ela acontece quando uma espécie dá origem a duas espécies com o passar do tempo. Normalmente, isso acontece quando uma população ela é dividida por uma barreira geográfica. Então, um rio ou uma montanha. E esses grupos isolados, eles evoluem independentemente. Então, aqui vai evoluir de um jeito, aqui vai evoluir de outro jeito, e eles podem gerar novas espécies. Então, esse processo acaba aumentando a diversidade de vida. Fala, galera, beleza? Então, hoje eu vou explicar sobre o sistema filogenético. E nada mais é do que um método de classificação dos seres vivos baseado em suas histórias evolutivas.
como se fosse uma árvore genealógica, só que pelos filos, e por isso que se chama filogenética. Esse sistema surgiu com base nas ideias do Charles Darwin, né? Que mostrou que tem seres vivos que descendem de outros ancestrais passados. E com isso, ele fez esse sistema filogenético através de evidências anatômicas dos animais atuais com seus ancestrais. E tem vários domínios, e entre eles tem bactéria, arcae, eucária. Tem os reinos como Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. É isso, né, rapaziada? Bem resumido. Pra não ficar muito longa a aula aí. Valeu, valeu. A few moments later. Agora eu vou falar sobre a construção dos cladogramas, que nada mais é que um diagrama feito para relacionar animais atuais com ancestrais comuns. E ele faz parte do sistema filogenético e é, na real, uma das principais partes. Como não tem muito o que explicar sobre isso, porque é meio que a filogenética em si, eu vou trazer o passo a passo de como é construído. Primeiro vem a escolha dos organismos, né, que são os seres vivos selecionados, que eles querem comparar, tipo, um peixe, um sapo, lagarto, essas coisas. Depois eles pegam as características para identificar, para dar uma semelhança, como guelra, brânquia, coluna vertebral, pulmão e etc. Depois eles fazem uma tabela de comparação, que ele já está começando a parte do desenho, que eles literalmente só fazem uma tabela de comparação, tipo tal, 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 tal. Depois eles definem qual que veio primeiro por método anatômico ou às vezes por, sei lá, tipo, eles só definem de formas anatômicas para ver quem é o mais antigo e eles separam. E geralmente quanto mais próximos da base do cladograma, mais antigos. Tipo como se fosse um topozinho assim que fosse subindo. E no final é o desenho final do cladograma, onde eles pegam todos esses pontos que eu citei agora no vídeo e juntam para fazer o cladograma em si. Agora na horizontal para poder facilitar a vida da Cardoso. Hoje que eu vou falar da anagênese. Basicamente ela consiste numa evolução em linha reta, onde uma espécie vai mudando ao longo dos anos, seja pelo tempo, pelas características do ambiente, ou às vezes só por adaptabilidade aos tempos atuais. Então, meio que não forma novas ramificações, como o sistema filogenético, que tem várias ramificações. Ele em si forma só uma linha linear onde a espécie vai se transformando gradualmente. Exemplos. Eita, notificação! Eu até estaria exemplos aqui, só que um exemplo desses aí é muito óbvio, eu vou acabar citando sem querer, querendo agora, né? Que é o peixe, que ao longo de milhões de anos ele foi evoluindo, ele vai se adaptando ao ambiente, criando novas fórmulas, novas maneiras de respirar, e tem alguns que se tornam espécies diferentes, né? E nesse caso, a espécie original deixa de existir, dando origem a uma nova, porque a espécie mais evoluída sempre vai acabar durando mais pela nova adaptabilidade do ambiente, e a menos evoluída vai acabar se extinguindo porque o ambiente não está adaptado a elas.